Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindas ao canal Exalando o Bom Perfume de Cristo. Hoje vamos estar falando sobre um tema muito importante, sobre o temperamento do ser humano. Existem 4 temperamentos. Você já ouviu falar sobre esses temperamentos? O que será que a Bíblia ela fala sobre esses temperamentos? Qual será o problema do temperamento sem o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo ele aperfeiçoa o temperamento? Vamos também falar sobre temperamento e caráter. E também como permitir que o Espírito Santo ele trabalhe no nosso temperamento. Deus, ele não errou ao nos criar com um temperamento. Ele usa a nossa personalidade, mas ele quer transformá-la. Vamos entender o que é realmente um temperamento. O temperamento é a inclinação natural da nossa personalidade. É a forma como reagimos, como sentimos e como agimos. Na psicologia clássica, existem 4 temperamentos principais, que são sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Vou citar alguns pontos importantes em cada um desses temperamentos. O sanguíneo é comunicativo, entusiasmado, impulsivo e ama as pessoas com facilidade. O ponto fraco do sanguíneo é a instabilidade emocional e falta de constância. O colérico, ele é determinado, líder nato, prático, decidido. O ponto fraco pode ser explosivo, autoritário e paciente. O melancólico, ele é sensível, perfeccionista, profundo e analítico. O ponto fraco, tendência à tristeza, crítica excessiva e culpa. O fleumático é calmo, pacífico, equilibrado e bom ouvinte. Ponto fraco, passividade, procrastinação e falta de iniciativa. Nós podemos identificar em alguns personagens bíblicos alguns temperamentos a qual eles demonstraram nas suas atitudes, no seu modo de falar. Maria, por exemplo, ela trazia consigo uns traços de possível temperamento melancólico, fleumático. Ela era reflexiva, profunda, submissa à vontade de Deus. Ela guardava tudo no coração. Ela não reagiu com desespero ao anúncio do anjo. Ela ponderou, perguntou, mas se rendeu. O Espírito Santo nela gerou a fé, a obediência e a estabilidade emocional. Nós estamos vendo a ação do Espírito nesses personagens bíblicos, os temperamentos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por que não falar de Marta, que tem traços coléricos? Ela era ativa, prática, focada em fazer as coisas, direta ao falar. Quando Jesus estava em sua casa, Marta estava ocupada, servindo. Ela reclamou de sua irmã não estar ajudando. Ela demonstra liderança, responsabilidade, mas também ansiedade e cobrança. Jesus tratou sua inquietação, não a sua disposição para servi-lo. Por que não falar de Maria de Betânia, que tem traços melancólicos? Ela era sensível, intensa, emocionalmente profunda, valorizava a intimidade. Ela escolheu estar aos pés de Jesus e demonstrou prioridade espiritual, demonstrou sensibilidade espiritual. Também nos lembramos de Débora, que traz traços coléricos. Ela era líder, corajosa, determinada, autoridade espiritual estava sobre sua vida. Ela julgava Israel e liderou a guerra. Um colérico usado por Deus para governar com sabedoria. E por que não falar também de Esther, com traços fleumáticos, coléricos, equilibrados pelo Espírito Santo? As suas características era prudente, estratégica, corajosa no momento certo, paciente. Ela não agiu impulsivamente, ela jejuou antes de agir. O temperamento equilibrado pelo Espírito Santo, que gerou estratégia, não o impulso. Nenhuma delas eram perfeitas, mas todas foram transformadas, foram direcionadas e usadas por Deus. Com as personalidades, o Espírito Santo ele não anulou as suas personalidades, ele santificou suas inclinações. E é o mesmo que Deus quer fazer conosco. Não ignorar o nosso temperamento, reconhecer o nosso temperamento, identificar as qualidades, os pontos negativos e permitir que o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoe, permitir
que o domínio próprio vindo do fruto do Espírito Santo esteja sob controle em nossas vidas. Pois o Espírito Santo, ele não apaga a sua essência, ele a equilibra através do fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 23, que são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O fruto do Espírito, ele cura os excessos do temperamento. Existem 3 pontos importantes sobre o temperamento e o caráter. O temperamento, nós nascemos com ele. O caráter, ele é formado ao longo da nossa vida. O caráter cristão, ele é um fruto do Espírito Santo. É trabalhado através do Espírito Santo. Você pode ser colérica e ainda assim ser mansa através do Espírito Santo. Pode ser melancólica e ainda assim ser alegre. Receber a alegria que o Espírito Santo proporciona. Isso é uma transformação espiritual. Como nós devemos permitir que o Espírito Santo ele trabalhe no nosso temperamento? Através do autoconhecimento. Devemos reconhecer as nossas inclinações. Como falamos no início, é importante que você conheça o seu tipo de temperamento. Tem disponível hoje testes para saber qual é o seu temperamento. Tem algumas terapeutas que podem estar fornecendo esse teste, né, no Instagram. Tem diversos disponíveis. Então é importante você reconhecer, você ter um autoconhecimento. Também temos a vida no secreto, para permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso temperamento, pois a intimidade, ela gera transformação interior. Também temos a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela confronta as áreas carnais da nossa vida. Temos também a rendição diária, não é mudança de personalidade, é santificação. Deus, ele quer manter a sua personalidade guiada pelo Espírito Santo. Deus, ele não quer destruir a sua personalidade. Ele quer que ela reflita Cristo em sua vida. O Espírito Santo, ele não apaga o fogo do sanguíneo. Ele direciona para o uso do seu propósito. Deus, ele não apaga a força do colérico. Ele suaviza. Deus, ele não apaga a sensibilidade do melancólico. Ele cura. Deus, ele não apaga a calma do fleumático. Ele ativa essa calma. O temperamento, ele é natural. O caráter é espiritual. O Espírito Santo é quem faz a ponte entre os dois. Entenda que Deus, ele vai usar o seu temperamento para o propósito que ele tem através da sua vida. O nosso temperamento, se não tiver a ação do Espírito Santo, se torna carnal, como está em Gálatas capítulo 5, vai falar sobre as obras da carne. Sem o Espírito Santo, o sanguíneo vira descontrolado, o colérico vira agressivo, o melancólico vira deprimido, o fleumático vira acomodado. O Espírito Santo, ele aperfeiçoa o nosso temperamento. Ele não apaga a nossa essência. Lembre-se disso. Ele a equilibra. Não use os pontos negativos do seu temperamento para você se acomodar. O mundo, ele usa uma frase de que eu nasci assim, eu sou assim, vou ser assim. Entenda, você que é cristã, que tem Cristo em sua vida, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus, ele transforma a nossa maneira de pensar e de reagir. 2 Coríntios 3,18 diz: somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A mudança, ela é um processo e é obra do Espírito. Ele faz a obra em nós. Talvez você passou a vida inteira ouvindo, por exemplo, você é difícil, você é sensível demais, você fala demais, ou você é fria. Mas hoje o Espírito Santo, ele quer te lembrar. Deus, ele não errou quando criou você. Seu temperamento não é um defeito. Ele só precisa ser rendido. Não é sobre mudar quem você é. Não é sobre mudar a sua personalidade, o seu temperamento. É sobre permitir que o Espírito Santo governe quem você é. Porque quando o Espírito Santo, ele governa, a força vira liderança saudável. A sensibilidade, ela vira intercessão. A alegria vira encorajamento. A calma vira estabilidade espiritual. Hoje não é um chamado para repreensão. Esse conteúdo é um chamado para transformação. Que possamos dizer, como o salmista disse: cria em mim um coração puro, Senhor. Renova em mim o espírito reto.
E que a partir de hoje, o nosso temperamento não seja guiado pela nossa carne, mas moldado pelo Espírito Santo. Que o seu jeito revele Jesus, que sua personalidade glorifique a Deus, que o Espírito Santo ele governe cada reação em sua vida. Fique com essa palavra, que Deus abençoe sua vida. Se esse conteúdo foi relevante para sua vida, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Deus abençoe. Graça e paz.